Bom, a gente segue com as notícias da metrópole, porque interrupções com pipas na rede elétrica aqui da região de Campinas cresceram 57% só neste ano. Soltar pipa é uma paixão de muitas gerações. Essa tradicional brincadeira, além da diversão, exige uma atenção redobrada, ainda mais quando o assunto é a rede elétrica. Conforme os dados da CPFL Paulista, concessionária responsável pelo serviço de distribuição de energia, a soltura de pipas causou um aumento preocupante de 57% nas interrupções de energia elétrica na região neste primeiro semestre de 2025. Foram 599 ocorrências provocadas por pipas, contra 382 no mesmo período do ano passado. A cidade de Campinas é a mais afetada, registrando 249 interrupções devido a essa prática. Com isso, a CPFL alerta para que crianças e adolescentes soltem pipas longe da fiação elétrica. A gente percebeu esse aumento, né? A gente está falando aí do primeiro semestre de 24, com o primeiro semestre de 25, que não é a época de soltura de pipa, né? Esse volume aumenta agora nas férias escolares, com o vento de inverno, né? Essa preocupação nossa de trazer com vocês aqui da TV Câmara essa conscientização. A principal dica é procurar um local seguro, longe da rede elétrica, longe do entorno das rodovias, da marginal da rodovia, longe da subestação de energia, né? Essa é a principal dica. Mas vamos falar que está próximo e aconteceu e enroscou sua pipa na rede. Nunca tentar resgatar, não usar nenhuma madeira, nenhuma ferramenta metálica, nada para resgatar. Não resgate sua pipa, vai fazer outra papagaio, outra pipa, outra mariola. Faz a brincadeira de novo, é super legal montar, faz a competição de quem faz a pipa mais bonita, mas não tente resgatar a sua pipa da rede. Esse é o principal ponto. Além da questão do risco de vida que o resgate das pipas oferece, a concessionária faz outra orientação para garantir a segurança e a continuidade ao fornecimento de energia. Essa interrupção pode ser numa área de comércio, que todo mundo vai deixar de vender, porque seu sistema não vai funcionar. Pode ser numa residência que tem uma UTI domiciliar em casa e a pessoa precisa da energia para sobreviver e pode afetar uma pessoa. Pode ser numa área hospitalar, né? Pode um hospital, qualquer hospital de Campinas, se tiver o fornecimento interrompido, isso pode trazer sérios transtornos para quem está internado, para o médico que está operando. Então, assim, existem uma série de riscos, né? A interrupção aconteceram 599, no período que não é o período forte de soltura de pipa, e por isso a nossa preocupação. O uso de cerol, linha chilena ou qualquer outra linha com elementos cortantes é crime no estado de São Paulo, de acordo com a lei estadual número 12.192, que existe desde 2006. A segurança, né? Nós tivemos vários acidentes na nossa região, de acidentes até fatais, de motoqueiro com linha chilena, com cerol. Isso é um risco para a vida. Mas também existe o risco elétrico, né? De você enroscar uma linha dessa na nossa rede, conduzir energia, ou de você estar soltando a sua pipa no momento de chuva, de tempestade, uma descarga atmosférica pode ser conduzida e ter um choque fatal. A CPFL orienta que, em caso de ocorrências, as pessoas permaneçam o mais distante possível de fios partidos para evitar acidentes graves ou fatais. Havendo vítimas, o Corpo de Bombeiros ou o SAMU ou outros órgãos de socorro médico devem ser acionados imediatamente. E para reforçar ainda mais essa conscientização, a concessionária possui a campanha Guardião da Vida. Essa campanha é uma preocupação da CPFL não só agora, na época de pipa, nós temos essa preocupação durante o ano inteiro. Queria convidar todo mundo a entrar no nosso site, conhecer a campanha do Guardião da Vida. Então nós falamos lá do Maio Amarelo, nós falamos da festa junina, nós falamos de quem trabalha, né, no serviço de pintura, reforma de fachada, para o pedreiro ali do dia a dia, para o eletricista do dia a dia. Então tem dicas de segurança para todos, né? Quando você vai instalar sua antena em casa para ficar longe da rede, e também fala da questão da pipa, né, dá essas dicas, traz essa conscientização. Eu acho que é legal um amiguinho falar para o outro da escola, o professor da escola trazer para os seus alunos, os pais para os filhos, os avós. É uma brincadeira milenar, saudável e que tem que ser feita com segurança. Pela definição, lenda é uma história que cai no gosto popular e mistura fatos reais com ficção. E Campinas tem algumas lendas. Entre as mais famosas está a do boi que falou numa sexta-feira santa, quando um homem escravizado, o Toninho, ouviu com clareza: "Hoje não é dia de trabalhar". Essa história é tema do curta Hoje Não,
Dirigido por Daniel Almeida, escrito por uma professora da rede pública e gravado nas fazendas da região e no Cemitério da Saudade. Uma das lendas de Campinas é a do boi que falou. Atribuída ao milagreiro Toninho do Cemitério, diz a lenda que, numa sexta-feira santa, ao tocar a boiada, um boi teria falado com Toninho que neste dia não se deveria trabalhar. A história de Toninho e a lenda são temas do curta Hoje Não, dirigido por Daniel Almeida, que, além de professor, atuou como porteiro Marlon em Ainda Estou Aqui, o único filme brasileiro a ganhar um Oscar. Em primeiro lugar, de ser um trabalho a partir de um projeto de uma ex-aluna minha, né, de cinema, professora da rede aqui de Campinas. Isso me orgulha bastante, porque essa questão do cinema pedagógico, educativo. Eu acho que segundo essa história que me pega tanto, perpassa tanto, que é do Toninho Milagreiro. Gosto de falar milagreiro porque quando a gente contém nas histórias sempre Toninho escravizado, ex-escravizado. Não, para mim Toninho Milagreiro. Gosto de pontuar dessa maneira, né? E tá nesse lugar onde o jazigo dele está aqui, onde ele recebe homenagem até hoje, pessoas agradecendo as suas graças e tudo. Fazer essa homenagem através do cinema para essa pessoa tão importante para a cidade de Campinas é gigante, né? Além de Daniel, da atriz e roteirista Cláudia Garcia e do ator J. Moraes, grande parte da equipe de produção, de filmmakers e sonoplastas é composta por pessoas pretas, marcando a mudança de um tempo. E aí você ter essa produção também, que por trás das câmeras, né, você tem uma quantidade de trabalhadores pretos da cidade também é muito importante, né? Porque a obra em si, a gente fala, ok, depois ela vai para o mundo, vai atingir cada pessoa de uma forma, mas enquanto a gente está fazendo, é tudo isso aqui, né, que vocês estão vendo, essas pessoas trabalhando, construindo, trabalhadores da cultura construindo a história da cidade, porque a gente, de uma certa maneira, vai passar, a gente está no Cemitério da Saudade, vai passar, mas essa mensagem, que é a imagem fixa, né, ela fica. Cláudia é professora da rede e frequentou as oficinas de cinema do Daniel para aplicá-las aos alunos. Mas, Hoje Não, seu primeiro roteiro, foi classificado pelo PROAC junto de outros 11 concorrentes, de um total de 500 inscritos. Quando a gente pensa na história do Toninho, né, a gente vê a construção dessa lenda muito ligada ao Barão, e o Toninho meio que some da história, né? E isso daí me incomodava na história, né? Cadê o Toninho? E aí nas minhas pesquisas, além do Toninho, eu ainda encontrei a Felicidade, que é a esposa dele. Esses personagens são reais. O Toninho, claro, vão ter outros personagens no filme que não, mas o Toninho, o Barão e a Felicidade são personagens que existiram. E aí eu trouxe essa mulher também para a história, né? Da força da mulher negra também dentro dessa história, e contar a perspectiva a partir do escravizado, né? Que era uma perspectiva que a gente não percebia nas outras histórias. O único registro da história foi feito pela neta do Barão, Geraldo de Rezende. Ambos, Barão e escravizado, estão enterrados lado a lado no cemitério da cidade. Hoje, Toninho é considerado um milagreiro e seu jazigo tem inúmeras placas de agradecimento por graças alcançadas. Dando uma meio de Tarantino do que você gostaria que fosse. Como você gostaria que essa história tivesse acontecido? Entendeu? Foi um pouco pensando nisso. Os registros contam que Toninho já era um rezador, reconhecido inclusive pela baronesa. Hoje, um milagreiro. Talvez só alguém que tenha sentido na pele e na alma o sofrimento da escravização pode sentir a dor do próximo e auxiliar os que buscam por socorro. E a realidade de representar esse personagem é desafiadora. Tem sido um prazer, um aprendizado enorme, né? Não só contar a história de Campinas, mas trazer também a história de um ancestral, vamos dizer assim, de um ancestral, né? Que também é uma alegoria de uma classe lutadora, né? De uma classe que resolveu dizer hoje não, né? E isso é maravilhoso. Tem sido um processo de aprendizado, né? Trazer esse personagem
tem me ensinado muita coisa, né? A gente tem que se despir de muita coisa para, eu não gosto de dizer incorporar, né? Mas de representar, né, o Toninho, que é uma história de liberdade e de luta de classe, né? Vamos dizer assim. Além de resgatar a lenda do boi que falou, Hoje Não é um convite à reflexão de uma luta que é ancestral, mas também muito atual. Porque o filme, para além de falar dessa questão da história do Toninho, a história preta da cidade, mas fala sobre direitos de trabalhadores. Então, uma pessoa também que não seja negra, preta, ela também se identifica porque a gente está falando de direitos dos trabalhadores nesse filme. Então, qualquer pessoa, de repente, até num outro país que não tem essa história de escravização como a gente teve aqui, vai entender o que a gente quer debater. E tem um ditado africano que diz que o leão vai ser sempre mau se você só ouvir a história do caçador. Então, né, bem no meio dessa concha de retalhos, nós estamos seguindo por uma visão dos próprios escravizados, né? Uma visão trazida com a etnia negra, né? Então, é uma visão como se fosse um negro falando de um negro, né? Não essa coisa eurocêntrica, né, que tem na nossa cultura. Hoje Não é um convite para um mergulho na história contada, recontada e ocultada da cidade e de nossos ancestrais. Quando eu converso com meus alunos sobre essa história, e eu percebo que poucas pessoas conhecem, né? E assim, Campinas é uma das poucas cidades que tem uma lenda própria. E aí eu fico, né, tipo, assim, abismada, como assim as crianças não conhecem, né? Só que o que eu tenho também de referências, eu não me animava a contar a história, entendeu? Então, para uma base de uma educação antirracista, eu acho que é uma história perfeita, assim, né? E é o que eu pretendo trabalhar com eles, né? Com essa história na escola. Esse filme, apesar de ser um curta, ele está contando uma história que é muito longa e que ainda tem muitos passos aí pela frente, né? E aí o nome que se dá a isso, né, que é Hoje Não, esse Hoje Não ele é atual, né? Para várias coisas, né, que a gente tem que continuar dizendo, né? O preto da periferia, ele tem que sempre estar dizendo, não, hoje não, cara, não vai fazer isso comigo, sabe? Eu não vou mais um preconceito, eu tenho que fugir disso, sabe? Hoje não para fome, sabe? Hoje não, eu preciso dos meus direitos. Então, esse nome, para além do que o boi fala, que é o dia sagrado que não pode trabalhar, para que a gente está dizendo esse não atual? E que liberdades que a gente quer, né? Então, para mim, tá nesse ponto o filme.